Great Teacher Onizuka, mais conhecido pela abreviação GTO, é um anime que foi serializado entre 1999 e 2000, e é um dos clássicos animes desta era. Ele é uma adaptação de um mangá de mesmo nome, que por sua vez é continuação de um mangá chamado Shonan Junai Gumi, que tem uma adaptação para OVA, que falaria em alguma outra ocasião. GTO fala sobre Eiichi Onizuka, um ex-membro de gangue que, nos seus 22 anos de idade, decide se tornar professor. No início da história, acompanhamos ele tentando encontrar uma nova escola que aceite ele como professor. Afinal de contas, digamos que Onizuka tem um método de ensino um pouco diferente. E ele acaba conseguindo esse emprego quando Ryoko Sakurai, diretora da Kishiro Academy, vê nele a pessoa perfeita para lidar com a sua mais problemática turma, a classe 3-4. Os alunos da 3-4 são conhecidos por fazerem terrorismo com seus professores, até eles decidirem largar de dar aula. E tudo isso por conta de um evento no passado que no início da obra ainda é um mistério para nós. Então a história acompanha Onizuka tendo que endireitar esta turma ao mesmo tempo que se aproxima e ganha a confiança de cada um deles. Bem, antes de eu falar das coisas que eu gosto e não gosto sobre esta obra, quero falar um pouco dela no aspecto de adaptação. E bem, este anime não é muito bom neste quesito. Primeiro que o anime começou o lançamento antes do mangá terminar de lançar, o que é algo até que comum. Porém, o anime terminou antes do mangá, o que faz com que o final do anime e do mangá sejam completamente diferentes. Não que o final do anime seja ruim, eu pessoalmente gosto muito. Porém, não foi só o final que foi modificado. Alguns arcos têm umas conclusões um tanto quanto diferentes do mangá. E sem brincadeira, tem um arco de Shonai Junangumi, que é a prequel que eu já tinha citado, que é totalmente portado para Kitio. Além de que a ordem de alguns eventos são invertidas, sem nenhum motivo aparente. O que quebra o ritmo do anime em alguns momentos. Bem, no geral, o mangá é mais completo e melhor mesmo, mas o foco aqui nesse vídeo não é o mangá, e nem o anime como uma adaptação, e sim como uma obra separada. E vou dizer, mesmo sendo uma adaptação inferior ao seu material fonte, GTO ainda é um excelente anime, e um dos meus favoritos, diga-se de passagem. Não pense que, por conta desses erros como adaptação, ele é ruim, longe disso. Mas bem, para falar mais profundamente dele, entrarei em alguns detalhes que podem ser que dê spoiler, então caso você queira adentrar a obra sem saber muito sobre ela, eu só digo que eu totalmente recomendo o anime. Mas se você não se importa com spoiler ou já assistiu o anime, bem, vamos falar sobre ele. Hora de eu dar uma destrinchada no anime, enquanto falo sobre o que eu gosto e sobre o que eu não gosto sobre a obra. E bem, o primeiro episódio de GTO, pra mim, já demonstra muito como é o clima da obra e o que está por vir. Ele tem cerca de 50 minutos de duração, e ele conta uma história curta e isolada do resto do anime, mas que na realidade é quase que um resumo do que iremos ver se desenrolar mais profundamente pelos próximos 42 episódios da obra. E já é uma ótima apresentação do nosso protagonista Onizuka. Desde o seu lado pervertido, até o lado que não mede os esforços ou a maneira para ajudar uma aluna que precisa dele. Ao mesmo tempo que o episódio já mostra todo o clima de comédia misturado com drama que iremos acompanhar durante o resto da série. E até a história do episódio já é um teaser do resto do anime, já que aqui ele ganha o respeito e a confiança desta turma durante seu período de teste da faculdade, enquanto no resto do anime ele ganha o respeito e confiança da turma 3-4, ao mesmo tempo que ajuda seus alunos com problemas pessoais, o que ele também faz nesse primeiro episódio. Então posso dizer que esse primeiro episódio funciona até como um piloto. Caso você queira saber se você vai gostar ou não da série, assista esse primeiro episódio e se você gostar, você com certeza vai gostar do resto da série. Porém, no entanto, eu até acho que o enredo de GTO não é seu ponto forte, não seja ruim ou algo do tipo, mas ele é simples. Isso na realidade é até que uma vantagem, já que ele acaba sendo bem efetivo para o que GTO precisa, acertando justamente em executar a simplicidade de maneira quase que perfeita. Ele nos entrega o necessário para a história funcionar, falando sobre o passado dos personagens, suas motivações, desejos, gostos e desgostos. Isso de cada um dos alunos da turma 3-4 e de todos os outros que têm importância para o enredo, explicando por que cada um deles serem e agirem daquela maneira. O Onizuka é o único que não é apresentado tão profundamente assim, já que a gente acompanha ele durante todos os episódios, né? Ele é o protagonista, afinal de contas, então ele tem bastante tempo de tela e a gente vai entendendo cada vez mais aos poucos como ele funciona. Sem contar que, como eu já disse, GTO tem uma prequel, o que já é usado pelo autor original como uma forma de estabelecer o personagem. Afinal de contas, na teoria, se a gente está assistindo esse anime, a gente já devia conhecer um pouco dele. Porém, isso tudo só funciona porque os personagens deste anime são um ponto mais forte dele, sendo muito interessantes e contendo uma química muito boa entre si. Eiichi Onizuka, como já citado, nosso protagonista, logo nos primeiros episódios já se tornou um dos meus protagonistas preferidos dos animes. E isso de ter personagens bons é basicamente toda a base do anime e contribui para ele funcionar. Ainda mais porque o Onizuka não é a única base que segura o anime sozinho, já que muitos dos alunos da 3-4 que contêm um pouco mais de destaque, como a Tomoko,
que é uma aluna um tanto quanto lerdinha e desajeitada, mas com um coração bondoso. Alguém basicamente no mesmo estereotipo da Millie Thompson de Trigun, que é uma das personagens de mais destaque aqui em GTO, com arcos simplesmente fantásticos. Ou o Murai, um típico valentão delinquente, mas que na realidade não é alguém mau de natureza, e que quando acaba por fazer amizade com Nizuka, é um dos personagens mais divertidos de se ver. Ou até mesmo a Kanzaki, uma prodígio gênia de 200 de QI que vive se enganando, querendo acreditar no que ela sabe que não é real, se afogando nos próprios pensamentos até que o Onizuka a ajuda. Esses são os meus preferidos, tá? Meus personagens preferidos. Mas eles não são meus preferidos somente por terem uma história bacana ou terem uma personalidade da hora, né? Serem dotados de carisma. Também tem todo o relacionamento deles com Onizuka ser algo muito verossímil e interessante de se ver. E sim, por mais que tenha alguns personagens que eu considero meio desperdiçados por boa parte da trama, como a Fuyutsuki, que é uma professora que é um interesse romântico ali do Onizuka, ou o Yoshikawa, que é um garoto frágil ali que sofre bullying e o Onizuka ajuda ele, eles ainda ali na obra têm seus arcos de personagens que são sim muito interessantes de se ver, por mais que não sejam personagens aproveitados ao seu extremo. Isso já mostra que, bom, esse anime não é só flores, né? O anime tem alguns problemas que vale a pena eu ressaltar aqui, como o visual dele. O anime, ele começa com uma boa animação e direção de arte, e também termina com uma boa animação e direção de arte. Porém, somente no início e no final que é assim. O meio do anime peca bastante em quesito visual, em alguns momentos sendo sem graça e outros sendo realmente feio. Além de que, por conta da ordem de alguns arcos terem sido alternadas aqui, na reta final do anime, acaba tendo uns problemas de ritmo, se prolongando demais e ficando com uma gordurinha que é um tanto quanto chata de se ver. Mas essa gordurinha até que é tolerável no fim das contas, porque, como eu disse, os personagens aqui são muito carismáticos. Então, mesmo ver eles em uma história um pouco chatinha, ainda vale a pena. Outra coisa que eu já até havia citado é que GTO é uma junção de comédia com drama, o que poderia acabar sendo uma péssima combinação, mas que na realidade acaba por dar incrivelmente certo. O anime sabe o momento exato para te fazer dar uma risada e o momento para te deixar emocional. Por mais que, na minha opinião, o humor acabe às vezes exagerando para um lado até que negativo, ficando às vezes um pouco pastelão demais, talvez seja coisa da época que ele foi feito, né? Mas assim, o humor é muito relativo e é algo que eu pessoalmente me incomodei em alguns momentos. Mas nada que estrague a experiência ou algo do tipo, ou que chegue a te tirar do anime. Mas é algo que em certos momentos pode incomodar alguns de vocês. Mas acima de sentimentalismo e de risadas, o anime pra mim consegue passar uma mensagem muito boa de como lidar com a vida em si, e todos os contratempos que você passa enquanto vive ela. Ele é o tipo de anime que é uma experiência um tanto quanto única e que vale a pena se experimentar. Tem sua quantidade de defeitos? Tem, mas o que eu vou falar pode até parecer um pouco forçado da minha parte, mas isso chega a ser até um charme da obra pra mim. Eu totalmente recomendo consumir ela, pelo OST incrível, pelos personagens bem escritos ou pela comédia que beira a pastelona. GTO é um ótimo anime, que vejo que com o tempo fica cada vez mais sendo esquecido, o que é uma pena, já que, como eu já citei, Onizuka é um dos meus protagonistas dos animes favoritos, e sua obra está longe de ser algo ruim, sendo também um dos meus animes preferidos. Eu acho que GTO, por mais que tenha seus problemas de animação, algumas vezes até de ritmo, ele não chega a ser entediante em nenhum momento, porque ele é realmente bem divertido, e os personagens são bem construídos. E para mim, uma obra excelente não é só uma obra perfeita em todos os quesitos, e sim uma obra que as qualidades dela sobrepõem as coisas ruins. E GTO é justamente isso. Mas eu acho que no geral é isso, eu não tenho muito mais coisas para falar aqui. Inclusive, pretendo no futuro fazer mais vídeos sobre ela, abordando algumas coisas mais detalhadamente, alguns episódios ou personagens. Mas eu acho que para esse vídeo é só. Mais uma análise superficial mesmo, querendo apresentar um pouco dessa obra para vocês e ver se eu consigo fazer mais alguns fãs dela na atualidade, né? Vai que eu consigo, de alguma maneira, influenciar algum de vocês a assistir ela. Mas acho que por esse vídeo é só. Nos vemos no próximo. Valeu!